Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na leitura do livro Enchei-vos Agora, do irmão Roy Heston, editora Betânia. Hoje faremos a leitura do capítulo 3. Oremos. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos neste dia, agradecidos por tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, pelo teu amor imutável, Senhor, que nada e nem ninguém pode nos tirar de ti. Obrigada por ter nos reconciliado contigo através do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito, naquela cruz. Nós te louvamos, Senhor, pois o Senhor mesmo proveu para nós tudo o que era necessário para permanecermos em tua presença. Glória seja dado a ti, Senhor. Obrigada por esse amor incondicional, que não desiste de nós, que nos ajuda na caminhada. Obrigada pelo teu Santo Espírito que vem nos instruindo, nos corrigindo, nos admoestando e nos dando reais aprendizados e experiências para permanecermos contigo, em ti, crescendo e avançando. Obrigada por abrir os nossos olhos quanto à necessidade que nós temos da tua presença, de sermos cheios de ti mesmo, de fato caminharmos nesse anseio, nessa necessidade do Senhor, de sermos cheios do Senhor. Senhor, obrigada por termos acesso livre à tua palavra, essa palavra que nos limpa, que nos lava de uma forma tão maravilhosa. Senhor, obrigada, muito obrigada. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a perseverar em tua presença e não é por nós, é pelo teu grande amor, é pelo teu supremo propósito, por este propósito eterno que de fato fomos incluídos. Queremos colocar este tempo aqui diante do Senhor e pedir a tua bênção, a tua revelação, Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que de fato sejamos servos, não só ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3. O Espírito Santo, o advogado do Senhor Jesus. Podemos agora passar a considerar a função e a obra do Espírito Santo aqui na Terra. O Senhor Jesus referiu-se a ele várias vezes como o Consolador. João 14, versículo 16 e versículo 26. João 15, versículo 26. Disse aos seus discípulos que seria conveniente que ele, o Senhor Jesus, fosse embora, pois de outra maneira o Consolador não viria. João capítulo 16, versículo 7. Esta palavra, Consolador, nos ajudará a compreender a sua função entre nós. É a mesma palavra no grego que aparece em 1 João capítulo 2, versículo 1, Paracleto, onde é traduzida por advogado. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Estaria, pois, perfeitamente em ordem substituir a palavra consolador pela palavra advogado, ao nos referirmos ao Espírito Santo. Isto quer dizer que, nas passagens citadas, há dois advogados. Um é o Senhor Jesus Cristo, o outro, o Espírito Santo. Um advogado é, como sabemos, alguém que cuida dos nossos interesses numa corte de justiça e responde por nós. Temos aqui um quadro da obra do Senhor Jesus por nós. Ele é o nosso advogado no céu e, como tal, deleita-se em cuidar dos interesses do pecador arrependido naquele solene tribunal. Ele não procura apresentar evidências para demonstrar nossa inocência. Sabe que todas as acusações contra nós são verdadeiras, mas apresenta a nosso favor o seu sangue remidor. Quando pecamos, o nosso advogado apresenta-se a si mesmo ao Pai como a propiciação pelos nossos pecados. Não fora pela intercessão do nosso advogado no céu, e cada filho de Deus teria perdido o seu relacionamento com o Pai há muito tempo. Ele perde, sim, a consciência da paz com Deus quando peca, mas quando confessa o seu pecado, essa paz é renovada por meio do sangue de Jesus, que ele conheceu quando veio a Cristo pela primeira vez. Como é maravilhoso ter naquele tribunal um amigo como este. Aleluia. Contudo, na passagem citada de João, o Espírito Santo é também chamado de advogado. Este advogado não reside no céu,
mas no coração dos cristãos, onde ele vem habitar por ocasião do novo nascimento. Mas de quem é ele advogado? Não de cristão, mas do Salvador, cujos interesses estão confiados aos seus cuidados. Aqui estão, pois, dois advogados: o advogado do cristão junto ao Pai, que é Cristo, e o advogado de Cristo junto ao cristão, que é o Espírito Santo. Um cuida dos interesses do cristão no céu, o outro dos interesses de Cristo no cristão. Isso torna muito clara a sua grande função: resguardar os interesses e os direitos reais do Senhor Jesus Cristo neste mundo, na igreja e no cristão individualmente. É a isto que o Senhor Jesus se referia quando disse que o Espírito Santo glorificaria, João capítulo 16, versículo 14. A sua obra é apresentar Cristo, falar de Cristo, exaltar a Cristo, tratar dos interesses de Cristo junto aos homens, convencê-los de pecado por não crerem em Cristo e levá-los ao arrependimento por não terem dado a Cristo o lugar devido. Cristo, Cristo, Cristo é o tema de todo o seu falar e a direção de toda a sua atividade. Mas o Senhor não apenas disse: Ele me glorificará, mas também há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 14. Isto quer dizer apenas que, tendo nos trazido ao arrependimento com referência a Cristo, Ele nos mostrará os recursos de Cristo para tratar com a nossa reconhecida pecaminosidade. O Espírito de Deus, meu mestre, seja, para que as coisas de Cristo então eu veja. Coisas essas que se referem à sua graça para com os culpados, seu amor pelos que não merecem amor, a perfeição de sua redenção e o valor de seu sangue, e sua justiça para pessoas tão más quanto reconhecermos ser, na verdade, a suficiência de Jesus para qualquer necessidade, seja ela qual for. São as coisas, entre aspas, responsáveis pela paz e perdão do pecador, porque o Senhor veio ao mundo para salvar pessoas assim. É evidentemente obra do seu advogado mostrar aos arrependidos a suficiência completa dos seus recursos. Na verdade, em nenhum outro ponto o Espírito Santo glorifica tanto a Cristo como quando revela as riquezas da sua graça para com os fracassados que reconhecem o seu fracasso. A recuperação do homem do seu estado de fracasso é a esfera em que Jesus Cristo é tão magnificamente extraordinário, em que o seu nome mostra a sua razão de ser. O Senhor Jesus não se escandaliza com o pecado, nem se sente derrotado por ele, porque é neste setor que a graça encontra a oportunidade e ele tem a resposta. A pessoa convencida do seu pecado nunca chegaria a crer nisto, se o Espírito Santo não lhe revelasse. Sob o ministério do Espírito Santo, como o Salvador se torna glorioso aos olhos dessa pessoa. Aleluia! Aqui, pois, o Espírito Santo aparece como o grande advogado do Senhor Jesus, para fazer-nos cientes das nossas necessidades e das ricas provisões que há em Jesus Cristo para atendê-las. Uma viva ilustração da posição e obra do Espírito Santo no trato de Deus com os homens é apresentado na história de Abraão, quando este enviou seu servo a uma terra distante a fim de procurar uma noiva para seu filho Isaque. Se aquele servo tivesse falado a respeito de si mesmo e atraído atenção para si, teria fracassado em sua missão. Tendo encontrado a moça adequada, a sua obra estava apenas começando. Cabia-lhe agora falar de tal maneira do filho do seu senhor, que o coração dela se sentisse atraído para aquele filho, e ela desejasse desligar-se de seus laços familiares para seguir o servo ao encontro de Isaque. De manhã, à tarde e à noite, era o tema da conversa daquele servo: unicamente o filho do seu senhor. Falou sem dúvida de sua aparência e simpatia, mas demorou-se especialmente de sua riqueza. Gênesis capítulo 24, versículo 36. O pendente e as pulseiras com as quais a presenteou eram apenas uma pálida amostra da riqueza que o jovem teria se consentisse em tornar-se sua esposa. Parecia que o rapaz era um grande partido, pois, quando ele, Labão,
Viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, ele disse: Entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Gênesis, capítulo 24, versículos 30 e 31. Na verdade, ele estava dizendo: Entre e fale-nos mais a respeito do filho do seu Senhor. E assim foi-lhe dada ampla oportunidade para se desincumbir de seu ministério. Em pouco tempo, o coração da jovem foi conquistado e ela deu a resposta: Irei. A alegria do servo completou-se quando viu finalmente Rebeca nos braços de Isaque. A obra do bendito Espírito Santo é a de executar a tarefa semelhante à que coube ao servo de Abraão há muitos anos. Falar-nos de tal maneira de Cristo e de sua graça e glória, que os nossos corações sejam conquistados, levando-nos a desejar segui-lo até o Calvário, para ali tomarmos o lugar de pecadores aos pés de Jesus. E ele faz isso não apenas quando nos leva ao nosso primeiro encontro com Jesus, mas continuamente depois disso, onde quer que o pecado nos tenha tornado frios, secos ou estéreis. Como é bom que Jesus não tenha ficado sem um advogado aqui na terra para representá-lo em nosso coração e nos atrair de volta, vez após vez, à sua cruz, o lugar de nossa libertação e vitória. O Espírito Santo tem, pois, apenas um propósito: exaltar a Cristo. Uma compreensão e experiência deste fato fundamental nos salvarão de toda sorte de erros e, às vezes, de sermos perigosamente desviados do caminho. Se uma experiência extraordinária do Espírito Santo nos leva a exaltar o Espírito e a concentrar-nos na experiência em si, veremos que, em vez de estar cooperando com o Espírito Santo, estaremos de fato distorcendo seu plano de dirigir os olhos dos homens, tão somente para o Senhor Jesus. Eu quero repetir uma parte deste capítulo. A obra do bendito Espírito Santo é a de executar a tarefa semelhante à que coube ao servo de Abraão há muitos anos. Falar-nos de tal maneira de Cristo e de sua graça e glória, que os nossos corações sejam conquistados, levando-nos a desejar segui-lo até o Calvário, para ali tomarmos o lugar de pecadores aos pés de Jesus. E ele faz isto não apenas quando nos leva ao nosso primeiro encontro com Jesus, mas continuamente depois disso, onde quer que o pecado nos tenha tornado frios, secos ou estéreis. Como é bom que Jesus não tenha ficado sem um advogado aqui na terra para representá-lo em nosso coração e atrair-nos de volta, vez após vez, à sua cruz, o lugar de nossa libertação e vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui finalizamos o capítulo 3.